Bom dia, estamos iniciando mais uma vez a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus, rezando com a Palavra. E a nossa reflexão começa justamente no livro de Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 19 ao 21. E o Senhor nos diz assim: meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus achará misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Quando nós refletimos nessa palavra, começamos no primeiro versículo, esse apelo do Senhor que Ele faz a cada um de nós como filhos: meu filho, tudo que você fazer, faça com doçura. E mais do que a estima dos homens, você vai ganhar o afeto deles. É bom a gente saber que a doçura, ela é fruto do Espírito Santo, mas fruto de um dom específico que é o dom da sabedoria. A sabedoria gera em nós a doçura. Então o homem sábio, ele é dócil aos apelos de Deus, dócil às necessidades dos outros. E para ser dócil, é necessário ser humilde. Aí, quando a gente vê uma pessoa que ela tem uma docilidade, a gente vê que ela é humilde, ela sabe escutar, ela sabe de onde vem a sabedoria, ela sabe que vem de Deus, então ela sabe escutar o outro. Ela tenta ver Deus também falar através do outro. Então, a doçura é um fruto da sabedoria. O humilde, ele é dócil, ele escuta, ele não é aquela pessoa que enrijece e não muda de opinião de forma nenhuma, mas na escuta, ela é capaz de se colocar diante de Deus e escutar a Deus também através do outro. Então esse é um ponto importante. Pessoas resistentes, pessoas soberbas, pessoas que querem impor a própria vontade, a própria palavra, isso está muito ligado à soberba, está muito ligado ao orgulho, não dar o braço a torcer, mesmo vendo que o outro está falando correto, mas não dar o braço a torcer. Isso gera muitos conflitos e confusões, porque na humildade a pessoa reconhece o próprio erro. E aí que vem a nossa reflexão do que é realmente a humildade, quando o Senhor fala: quanto mais você for elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Santo Agostinho, ele falando sobre a humildade, ele nos diz: quanto mais o homem se humilha, mais Deus se acerca, descendo até ele, posto que o homem caiu, através do pecado, Deus recorreu à humildade para o curar. Então, Santo Agostinho associa a humildade à busca da verdade e à busca de Deus. E ele considera a humildade como um alicerce da perfeição e o caminho da sabedoria. Então, o humilde é aquele que se prostra diante de Deus, que ele tem em mente as suas misérias, tem em mente os seus pecados. Ele não faz uma imagem muito grande de si mesmo. Ele sente que ele realmente, sem o auxílio divino, ele não tem capacidade de nada. Então ele não busca interesses próprios, ele não busca a sua própria grandeza, mas ele busca honrar a Deus. Então ele sabe quem ele é, ele sabe da sua miséria, ele sabe que é pó e que não é capaz de fazer nada se não for com auxílio divino. E isso faz com que Deus se aproxime de tal forma, porque a própria palavra nos diz assim, Jesus dizendo para nós, em João capítulo 15, quando ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então o humilde se prostra diante de Deus, como Salomão recebe aquela grande missão de governar o povo de Deus. O que ele faz? Ele vai rezar, ele vai oferecer sacrifícios a Deus, ele vai pedir a Deus que conceda a ele sabedoria que vem do trono divino. Ele tinha em mente que ele mesmo por si próprio não tinha como governar um povo tão numeroso, ele não tinha como guiar aquelas pessoas se não fosse com o auxílio divino.
Então o humilde se prostra na presença de Deus. Ele sabe de onde que vêm as coisas. Ele sabe que dele mesmo não é capaz de sair nenhuma grandeza. E isso já mostra a humildade versus a soberba, porque o soberbo é o contrário de tudo. Ele atribui as obras todas a ele mesmo, às suas capacidades, ao seu esforço pessoal, e ali ele já não vê a grandeza de Deus, porque tudo vem de Deus. Até mesmo o ânimo é Deus que nos dá, a capacidade é Deus que nos dá, os dons vêm de Deus, a sabedoria vem dele, tudo vem de Deus. Então o humilde reconhece a grandeza de Deus e a sua incapacidade. Por isso ele não se ostenta em ter aquilo que foi dado por Deus, mas ele vê naquilo que foi dado por Deus um meio de amar e servir a Deus no outro. Isso é importante para a nossa reflexão. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Deus mesmo que às vezes nos coloca à frente de determinadas funções, de determinados cargos. Às vezes a pessoa acha que eu sou humilde. Não, eu tenho que ser humilde, vou servir a Deus só varrendo ou lavando o banheiro. Não, isso também se serve a Deus. Se serve a Deus assim. Mas muitas vezes as pessoas veem que a pessoa que está à frente numa função, num cargo, que elas não são humildes. Isso não está ligado à humildade, muito pelo contrário. A própria palavra te diz, quanto mais fores elevado, é Deus que eleva a gente ou humilha. Mas Ele também dá funções, dá cargos, Ele coloca à frente. Ele coloca à frente da igreja, Ele coloca à frente de ministérios, Ele coloca à frente de serviços. E isso seja no seu local de trabalho ou também num território eclesial. Quanto mais fores elevados, mais te humilharás. Humilharás para quem? Na presença de Deus. Mas você deve se colocar na presença de Deus, reconhecer a sua miséria, reconhecer as suas dificuldades, reconhecer a sua incapacidade e contar com o auxílio divino. Em tudo que você for fazer, o Senhor está dizendo em tudo que nós devemos fazer. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, quanto mais você for elevado, mais te humilharás em tudo perante Deus, para que você encontre a misericórdia, para que Deus atue através de você. E é tão importante que a palavra nos vai ensinar de uma maneira assim nobre, né? Jesus dizendo, assim também vós, depois de cumprirdes todas as coisas, dizei, somos simples servos, fazemos o que devíamos fazer. Porque o humilde, ele é colocado por Deus em determinada função, mas ele tem também em mente que ele está ali para servir. E se o interior nosso, se a gente, melhor dizendo, interiorizarmos essas palavras, elas vão nos ajudar a permanecermos simples e modestos nas funções que o Senhor nos designar. Porque às vezes a pessoa, ela reveste de um aparato de humildade que não é verdadeiramente uma humildade. E a gente deve ter simplicidade em tudo, fazer tudo com reta intenção. A simplicidade, às vezes as pessoas se revestem de um espírito piedoso, tentando passar que são orantes, que são pessoas de igreja. Gente, Deus não quer ver se você é pessoa de igreja, Deus vê o seu coração. A gente, às vezes, quer ostentar certas coisas. Às vezes a gente vê que um objeto, por exemplo, sagrado, que serve como um sinal de um serviço dentro da igreja, às vezes a pessoa coloca aquilo e sente uma ostentação por aquilo. É soberba. Cito como exemplo a fita do Sagrado Coração de Jesus, ou do apostolado de Nossa Senhora, da congregação ou de qualquer outro serviço dentro da igreja. O fato de se revestir daquilo não deve ser uma ostentação, mas deve ser um serviço, um sinal de humildade, um sinal de gratidão a Deus. Estou aqui porque estou servindo para a glória de Deus, não para a minha glória. O verdadeiro humilde não busca validação, não busca elogios. É claro que o elogio é bom,
Até mesmo quando nós elogiamos as pessoas, às vezes elogiamos, e é bom ouvir um elogio que parte de um coração humilde, que reconhece a capacidade do outro. Muitas pessoas não elogiam os outros, até mesmo por soberba, porque se acham às vezes melhores. Eu faço melhor. Não foi tão bom assim. Isso é falta de humildade. A verdadeira humildade não está em sentar no último lugar e dizer eu sento aqui porque os que vão para frente querem aparecer. Também não. Muitas das vezes a pessoa senta mais à frente porque ela quer prestar mais atenção e atrás tem muito barulho. O que o Senhor ensina do último lugar não tem nada a ver com isso. O verdadeiro humilde não é aquele que diz, eu não sei fazer nada, o Deus não me deu assim muitas coisas, talentos, entre aspas, né? Então eu prefiro não fazer nada, prefiro ficar no meu canto. Isso é covardia. Isso é não se colocar na presença de Deus. Isso é não ouvir a Deus. Isso é não fazer o que Deus quer. É não trabalhar para a glória de Deus. É como a parábola dos talentos. O Senhor me deu um talento só, então como eu sei que o Senhor é um homem severo, eu fui, escondi o talento, guardei lá, enterrei ele. Aqui está o que o Senhor me deu. Não é isso que Deus quer. E eu costumo dizer que quando a pessoa diz que Deus não me deu, não tenho capacidade, é como se a pessoa dissesse, Deus foi injusto comigo, por outro lado, né? Ele deu para todo mundo, para mim não. E isso não corresponde à verdade. O verdadeiro humilde sabe quem ele é. O verdadeiro humilde enfrenta suas dificuldades. Às vezes a pessoa vai fazer uma pregação e ela está rezando antes, constantemente, pedindo a Deus que use ela, que fale através dela. Isso é humildade. Saber que o que eu vou falar, o que eu vou proclamar não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. Traz sempre Deus na mente. Traz sempre os propósitos divinos dentro de si. Essa é a verdadeira humildade. Buscar a humildade é buscar ser de Deus. É buscar imitar a Cristo. Porque ele resiste à soberba, resiste aos soberbos, né? Dizendo lá no livro de Provérbios, né? Ele resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Quanto mais elevado fortes, mais te humilharás em tudo. Mais deves colocar na presença de Deus. Mais você deve ouvir a Deus em tudo, nas escolhas que você vai fazer. Os propósitos que Deus tem para a sua vida. Naquilo que Ele te designou, mais te humilharás em tudo. Não queira fazer por si mesmo. Faça para a glória de Deus. E assim nós rezamos nessa manhã, colocando na presença de Deus e dizendo, Senhor, diante de tudo que nós ouvimos, diante daquilo que o Senhor nos fala, nós temos em mente que nós precisamos crescer na Tua graça. Que não somos capazes, Senhor, nem mesmo de reconhecer o próprio erro e o próprio pecado, se não nos for dado o Teu Espírito Santo. Nessa manhã, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama Teu Espírito Santo sobre nós, que Ele venha sobre nós. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que derrama sobre nós todos os dons, todos os 7 dons, inclusive avivando dentro de nós, que somos crismados, os dons de santificação pessoal. Nós te pedimos essa graça nessa manhã. Aviva em nós esses dons, que nos dê essa sabedoria, o espírito de sabedoria, de inteligência, de temor a Deus, que possamos realmente ser pessoas dóceis ao Teu Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor, a ser a espécie de pessoas que Te agrada, que Te glorifica com a própria vida, que os nossos passos sejam constantemente guiados por Vós. Senhor, nós desejamos andar na Tua presença, andar na Tua presença e Te anunciar e revelar, Senhor, a Tua bondade às outras pessoas. Senhor, nós nascemos para Te glorificar e é uma honra poder Te servir. É uma honra poder caminhar convosco e ter a certeza do serviço, do dever cumprido, feito com a Sua graça.
Porque, como a oração nos diz, sem a tua graça, nada há no homem, nada que se possa dizer inocente. Por isso envia teu Espírito Santo e vem nos transformar, Senhor, nessa manhã. Vem nos dar, Senhor, a verdadeira humildade. Vem, Senhor, lapidar o nosso coração. Se for necessário nos podar, Senhor, que o Senhor venha nos podar, porque é obra da sua misericórdia e do seu amor. Cortar as nossas arestas, aquilo que não te glorifica, aquilo que é glória humana. Nós não queremos, Senhor, te desprezar com o nosso pecado, mas queremos te glorificar com a sua graça, através da humildade. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós, vem e ilumina-nos, projeta a luz na nossa vida, projeta a luz no nosso coração, nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, Senhor, não são bons se não forem mergulhados em Ti. Os nossos pensamentos, Senhor, não são bons se não forem mergulhados em Ti. Da nossa boca, Senhor, não saem palavras para edificar o outro se não forem também mergulhadas em pensamentos sãos, em sentimentos sãos, através de Ti. Por isso, vem nos auxiliar, Pai Santo, em nome de Jesus, nessa manhã, derramando o Teu Espírito Santo sobre nós e tornando-nos pessoas melhores. Pessoas, sobretudo, gratas ao Senhor, humildes, mansas e humildes de coração. Desde já eu te louvo e te bendigo pela sua graça. Somos gratos a Ti, Senhor, pela sua bondade infinita, porque sempre nos escuta, sempre nos ouve. E tenho certeza que o Senhor entra com a Tua providência, nos dando essa graça. A graça de buscarmos a humildade, Te servir para a Tua glória. Amém. E assim, nós encerramos mais essa reflexão nesse dia. E se esse conteúdo foi bom para você, te animou, te trouxe restauração, uma mudança de mentalidade, compartilha. Clica no link, se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas para que a palavra de Deus também possa chegar ao coração delas. Que Deus te abençoe e graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, enchendo toda a sua vida e a vida de toda a sua família. Amém.